Às 12h37 da manhã, na zona sul de Chicago, um Cadillac parou lentamente em frente a um prédio de apartamentos tranquilo. Lá dentro estava Willie Fluke Stokes, um homem que passou anos construindo uma lenda a partir de dinheiro, medo, lealdade e espetáculo. Mas naquela noite, não havia diamantes brilhando sob as luzes da rua, nenhum terno de seda, nenhuma multidão o observando como a um rei. Apenas um motorista no banco da frente, uma mulher pegando sacolas de supermercado e um guarda-costas esperando atrás deles. Então, dois homens saíram da escuridão. Vidros se estilhaçaram, tiros atravessaram o carro, e o homem pago para proteger Fluke ergueu sua arma, atirou para o alto e deixou os assassinos irem embora. Isso não foi apenas um assassinato. Foi a cena final de uma lenda que o próprio Fluke havia escrito. Muito antes dos tiros, antes da traição, antes de o Cadillac se tornar um caixão, Willie Fluke Stokes já era uma figura lendária na Zona Sul. Nas ruas de Chicago, durante a década de 1970 e início da década de 1980, as pessoas conheciam seu nome antes de conhecerem sua história. Elas viam os Cadillacs primeiro, viam os anéis de diamante, as roupas sob medida, as pulseiras de ouro empilhadas em seus braços, o tipo de ostentação que fazia estranhos virarem a cabeça e sussurrarem. Fluke não simplesmente chegava a um lugar. Ele surgia como um homem que entendia que o poder não era apenas algo que se tinha, era algo que as pessoas precisavam ver. Mas o que o tornava perigoso não era apenas o dinheiro, era a maneira como ele misturava medo com generosidade. Para algumas famílias, Fluke era o homem que distribuía dinheiro quando o aluguel estava atrasado. Ele era o homem que ajudava as pessoas quando uma casa pegava fogo, que doava perus durante as festas de fim de ano, que patrocinava as crianças do bairro que queriam jogar bola. Em um quarteirão onde muitas pessoas se sentiam esquecidas pela cidade, Fluke fazia com que as pessoas se sentissem notadas. Ele lembrava dos nomes. Ele apertava mãos. Ele se mostrava acessível de uma forma que os políticos frequentemente não faziam. E é isso que tornava sua lenda complicada. Porque por trás dos apertos de mão calorosos e dos favores à vizinhança, as autoridades policiais acreditavam que havia outro império operando nas sombras. Relatórios descreviam pontos de venda de drogas funcionando dia e noite, trabalhadores na folha de pagamento, dinheiro circulando pela Zona Sul em quantias que a maioria das pessoas mal conseguia imaginar. Oficialmente, Fluke costumava se apresentar como um apostador, um homem que ganhava e perdia muito em Las Vegas, um homem cuja fortuna poderia ser explicada por sorte, risco e dados. Mas os investigadores acreditavam que a sorte era apenas a máscara. Eles viam um homem que entendia de imagem melhor do que quase qualquer um ao seu redor. Se o público visse as joias, a caridade, os Cadillacs e a confiança, talvez não olhasse muito de perto para o medo que havia por baixo. Se a vizinhança o visse como um protetor, talvez o silêncio o protegesse em troca. Esse era o estranho poder de Fluke Stokes. Ele podia ser lembrado por uma pessoa como um criminoso, por outra como um benfeitor, e por uma terceira como ambos ao mesmo tempo. Então, o que acontece quando um homem se torna poderoso demais para ser julgado de forma simples? O que acontece quando as mesmas ruas que o temem também choram por ele? Por anos, Fluke pareceu intocável. A polícia observava, os rivais esperavam, a comunidade sussurrava. E, em meio a tudo isso, ele continuava se movendo por Chicago como um rei em movimento. Mas todo rei tem um lugar onde o poder não pode protegê-lo. Para Fluke Stokes, esse lugar era a família. Para entender por que o mundo de Fluke começou a desmoronar, é preciso entender a Zona Sul durante aqueles anos. Chicago, no final da década de 1970 e início da década de 1980, não era apenas uma cidade de bairros. Era uma cidade de fronteiras invisíveis. Um quarteirão podia conhecer um conjunto de regras, enquanto o quarteirão seguinte vivia sob outro. As pessoas aprendiam por onde andar, quem cumprimentar, o que não perguntar, e quando o silêncio era mais seguro do que a curiosidade. Para homens como Fluke Stokes, o poder vinha da estrutura. Havia territórios, havia relacionamentos, havia pessoas que deviam favores, pessoas que temiam as consequências e pessoas que entendiam
que a sobrevivência muitas vezes significava permanecer leal ao nome mais forte da rua. Era brutal, mas tinha uma ordem. Fluke pertencia a esse mundo mais antigo, um mundo onde a reputação tinha peso, onde um nome podia abrir portas ou fechar bocas. Mas, no início da década de 1980, essa ordem estava mudando. Uma nova geração estava surgindo mais rápida, mais jovem e mais imprudente. Eles nem sempre respeitavam os homens que haviam construído seus nomes ao longo de décadas. Eles não se importavam com velhas alianças. Eles não se impressionavam com as lendas de ontem. As ruas estavam se tornando mais imprevisíveis, e as velhas regras já não eram suficientes para manter um homem seguro. Foi isso que tornou esse período tão perigoso. Fluke ainda podia usar os diamantes. Ele ainda podia andar por Chicago em Cadillacs. Ele ainda podia distribuir dinheiro e fazer as pessoas se afastarem quando entrava em uma sala. Mas o mundo ao seu redor já não era o mesmo mundo que o havia tornado poderoso. A maior ameaça a um velho rei nem sempre é a polícia. Nem sempre é um rival, com uma arma maior ou uma testemunha disposta a falar. Às vezes, o verdadeiro perigo é o próprio tempo. Uma nova era chega silenciosamente, depois de repente, e os homens que antes controlavam tudo descobrem que o medo não dura para sempre. Fluke havia construído uma lenda baseada em dinheiro, lealdade e imagem. Mas a imagem não pôde impedir que uma nova geração o testasse. E quando esse teste finalmente chegou, não atingiu primeiro o seu império. Atingiu o seu filho. Willie Stokes Jr. tinha apenas 28 anos, mas na Zona Sul, ele já carregava o peso do nome de seu pai. As pessoas o chamavam de The Wimp, o covarde, um apelido que soava fraco até você entender a vida ao seu redor. Ele se vestia com o mesmo tipo de confiança que as pessoas esperavam de um Stokes. Ele gostava de Cadillacs. Ele gostava de apostar. Ele gostava dos símbolos visíveis de sucesso que haviam tornado seu pai impossível de ser ignorado. Mas o Willie Jr. não era apenas uma imagem. Ele era um marido. Ele era pai de 5 filhos. E ele era filho de um homem cujo nome podia abrir portas, criar medo e atrair inimigos, tudo ao mesmo tempo. Esse era o perigo de nascer perto do poder. Você herdava a proteção, mas também herdava o alvo. Em fevereiro de 1984, esse alvo se tornou real. Willie Jr. foi ao Roberts Motel na Zona Sul, um lugar ligado a negócios, movimento e risco. O que deveria ter sido apenas mais um momento de rotina, tornou-se o momento que dividiu a vida de Fluke em duas. Antes que Willie Jr. pudesse sair ileso daquela noite, atiradores atacaram. Os detalhes se tornariam parte da memória da Zona Sul, mas o resultado foi brutalmente simples. Fluke Stokes, um homem que havia construído seu nome com base no controle, não conseguiu proteger seu próprio filho. Não houve respostas claras. Nenhuma justiça limpa. Nenhuma explicação pública que pudesse fazer a perda parecer compreensível. Willie Jr. deixou para trás uma esposa, 5 filhos e um pai que agora tinha que enfrentar a única coisa que o dinheiro não podia reverter. Para a maioria das famílias, o luto puxa as pessoas para dentro, faz com que fechem as cortinas, baixem a voz e enterrem a dor em algum lugar privado. Mas Fluke Stokes nunca havia vivido de forma privada. Toda a sua vida havia sido construída em público, por meio da ostentação, da reputação e do poder de ser visto. Então, quando a morte levou seu filho, Fluke não respondeu com silêncio. Ele respondeu com espetáculo. E é aí que a história deixou o mundo do crime comum e entrou em algo mais estranho, mais sombrio e quase impossível de esquecer. Porque Fluke não organizou simplesmente um funeral. Ele construiu um Cadillac para os mortos. O caixão de Cadillac não era apenas caro. Não era apenas estranho. Era uma mensagem. Depois que Willie Jr. foi morto, Fluke Stokes foi a um fabricante de caixões personalizados com um pedido tão incomum que soava menos como planejamento de funeral e mais como a criação de um mito. Ele queria que seu filho fosse enterrado no formato de um Cadillac Seville, o tipo de carro que já havia se tornado parte da imagem da família Stokes. Para quem via de fora, parecia um absurdo. Para Fluke, talvez fosse a única linguagem que fizesse sentido. Porque no mundo de Fluke, estilo nunca foi decoração. Estilo era poder. Então o caixão se tornou um carro. Tinha a aparência de um Cadillac.
A grade dianteira, os pneus de faixa branca, o formato e a presença de algo construído para ser visto. Os detalhes continuaram aumentando até que a linha entre veículo e caixão quase desapareceu. Havia faróis, havia um para-brisa, havia um painel, havia um volante. Havia até uma placa personalizada ligada ao apelido de Willie Jr. E então veio o velório. Na funerária da Zona Sul, as pessoas não foram apenas para chorar a perda. Elas foram porque tinham ouvido rumores sobre algo em que ninguém conseguia acreditar direito. Filas se formaram. A notícia se espalhou. A história se tornava maior a cada pessoa que a repetia. Lá dentro, Willie Jr. não estava deitado da maneira comum. Ele foi colocado na vertical, vestido com elegância, posicionado atrás do volante como se ainda estivesse em movimento, ainda dirigindo, ainda parte do mundo que acabara de deixar. Dinheiro foi colocado em suas mãos. Joias refletiam a luz. Os detalhes do Cadillac transformaram a sala em algo entre um memorial, um aviso e uma performance. Para algumas pessoas era amor, para outras era loucura. Para os repórteres era irresistível. Mas a questão mais profunda é o que Fluke estava realmente tentando dizer. Era um pai se recusando a deixar seu filho desaparecer silenciosamente? Era um presente final de um homem que acreditava que o amor tinha que ser tão grande quanto sua reputação? Era um aviso para as ruas de que nem mesmo a morte poderia diminuir o nome Stokes? Ou era algo mais doloroso do que tudo isso? Um homem tão acostumado a controlar todos os ambientes em que entrava que tentou controlar o próprio luto. Foi isso que tornou o caixão de Cadillac inesquecível. Era chamativo na superfície, mas por baixo do cromo e das luzes havia um pai de pé diante da única coisa que seu dinheiro não podia consertar. Ele não podia trazer o Willie Jr. de volta. Ele não podia desfazer o que aconteceu no motel. Ele não podia fazer com que 5 crianças ficassem inteiras novamente. Então ele fez a única coisa que Fluke Stokes sabia fazer. Ele garantiu que o mundo nunca desviasse o olhar. E o mundo não desviou. O funeral virou uma história. A história virou um boato. O boato viajou por cidades, por jornais, por mesas de café da manhã, até que um compositor longe de Chicago o viu e entendeu algo imediatamente. Isso não era mais apenas um funeral. Isso já estava se tornando uma lenda. Uma história como a do caixão de Cadillac nunca ficaria restrita a um só bairro. Era estranha demais, visual demais, americana demais da maneira mais sombria possível. Logo, o funeral ultrapassou o South Side e chegou aos jornais de todo o país. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Willie the Wimp Stokes, de repente estavam lendo sobre um jovem enterrado ao volante de um caixão em forma de Cadillac, vestido como se ainda estivesse indo a algum lugar, cercado pelos símbolos que haviam definido sua curta vida. Então a história chegou a Austin, Texas. O compositor Bill Carter a viu e entendeu imediatamente que aquilo era mais do que uma notícia de jornal. Tinha ritmo, tinha ironia, tinha tragédia, tinha o tipo de imagem que um ouvinte poderia ver antes mesmo de o primeiro verso terminar. Essa imagem se tornou Willie the Wimp, e quando Stevie Ray Vaughan mais tarde levou a música a um público maior, a história escapou completamente das páginas policiais. Ela entrou em bares, palcos, discos e rádios. As pessoas cantavam juntos sobre um funeral ao qual nunca haviam comparecido, sobre um homem que nunca haviam conhecido, em uma cidade que talvez nunca tivessem visitado. Esse é o estranho poder do espetáculo. Fluke havia criado um funeral tão inesquecível que a música o levou mais longe do que o medo jamais conseguiria. Mas enquanto o mundo transformava Willie Jr. em uma lenda do blues, Fluke ainda estava vivo em Chicago, ainda cercado por dinheiro, inimigos, investigações e luto. E na vez seguinte em que retornou ao lugar onde seu filho morreu, ele não veio para lamentar. Ele veio para celebrar. Menos de um ano após enterrar seu filho em um caixão de Cadillac, Fluke Stokes promoveu outro espetáculo. Desta vez não era um funeral. Era um aniversário de casamento. 30 anos com sua esposa, Jeanne. 3 décadas de casamento, sobrevivência, lealdade, imagem pública, luto privado e uma vida cercada por mais perigos do que a maioria dos casais poderia imaginar. Para outra família,
Um aniversário após uma perda tão grande poderia ter sido tranquilo. Um jantar a portas fechadas. Uma sala cheia de parentes falando baixo. Uma noite em que a memória de um filho morto estaria à mesa, mesmo que ninguém dissesse seu nome. Mas Fluke não vivia de forma tranquila. Ele alugou o salão de festas de um hotel no South Side. Ele o encheu de convidados. Centenas passaram pelas portas. Família, amigos, associados, pessoas que queriam estar perto do poder e pessoas que simplesmente queriam testemunhar o que quer que Fluke Stokes fizesse a seguir. E ele lhes deu um show. O entretenimento não foi pequeno. Lendas do soul se apresentaram para a multidão. A música encheu o ambiente. O tipo de música que fazia a noite parecer menos um aniversário privado e mais uma coroação. Fluke e Jean ficaram diante de todos, renovando os votos na frente de um mundo que havia assistido ao sofrimento de sua família e ainda esperava que eles parecessem fortes. Então veio o dinheiro. Fluke se moveu pela multidão jogando dinheiro para o alto, notas de 50 e 100 dólares flutuando como confete. As pessoas tentavam pegá-las. O salão reagiu exatamente da maneira que um salão reage quando o dinheiro cai das mãos de um homem que todos sabem ser poderoso. Era celebração, teatro e controle, tudo ao mesmo tempo. O preço da noite foi relatado em cerca de 200 mil dólares. Quando questionado sobre isso, Fluke supostamente chamou de modesto. Essa palavra dizia quase tudo. Porque para Fluke, modéstia não tinha a ver com pequenez. Tinha a ver com desafiar as pessoas a entenderem a escala que ele considerava normal. Uma festa de 200 mil dólares, artistas famosos, chuva de dinheiro sobre os convidados. E de alguma forma, em seu mundo, isso ainda poderia ser descrito como contido. Mas o detalhe mais assustador não foi o custo, foi o local. A festa aconteceu no mesmo hotel onde Willie Jr. havia sido morto. Esse único fato muda o significado de toda a noite. Um pai retornou ao lugar onde a vida de seu filho terminou, não com silêncio, não com velas, não com uma oração privada, mas com música, dinheiro e um salão cheio de testemunhas. Ele estava reivindicando o espaço? Ele estava se recusando a deixar o luto dominá-lo? Ele estava provando para as ruas que nenhuma ferida o faria se esconder? Ou era assim que a negação se parecia quando um homem tinha dinheiro suficiente para decorá-la? Foi isso que tornou Fluke tão difícil de entender. Ele não se afastava da dor. Ele construía um palco em cima dela. Ele transformou o local da morte em um local de celebração, como se o volume pudesse abafar a memória, como se os aplausos pudessem enterrar o som dos tiros. Mas não importava o quão brilhantes fossem as luzes do salão, as sombras lá fora estavam ficando mais longas. A polícia continuava observando. Investigadores federais continuavam montando casos. Rivais continuavam esperando. E em algum lugar perto da borda do círculo de Fluke, a lealdade começava a apodrecer por dentro. Na época em que Fluke Stokes estava jogando dinheiro pelos salões de festas, a imagem que ele havia construído começava a rachar. Durante anos, ele sobreviveu entendendo a diferença entre o que as pessoas sabiam e o que as pessoas podiam provar. No Southside, rumores o seguiam por toda parte. A polícia o observava. Investigadores estudavam seus movimentos. Seu nome aparecia repetidas vezes em conversas sobre dinheiro, violência, narcóticos, jogos de azar e poder. Mas suspeita não é condenação. E Fluke entendia isso melhor do que a maioria. Ele havia construído uma vida dentro do espaço entre o medo e o silêncio. Testemunhas eram difíceis de encontrar. Histórias mudavam. As pessoas esqueciam detalhes quando as perguntas se tornavam perigosas. Um homem podia ser famoso nas ruas e ainda assim quase invisível no tribunal, desde que ninguém estivesse disposto a levar a verdade até o banco das testemunhas. Era assim que Fluke continuava caminhando. Mas as paredes estavam se fechando. Um dos casos mais graves ligados a ele envolvia o assassinato de Robert Sarowski, um farmacêutico cujo negócio supostamente se cruzava com o mundo que Fluke era acusado de controlar. O caso trouxe acusações pesadas e, por um momento, pareceu o tipo de pressão legal da qual nem mesmo Fluke conseguiria escapar. Então o tribunal mudou. Testemunhas que deveriam apoiar o caso recuaram de suas alegações anteriores. Declarações mudaram.
Acusações enfraqueceram. O que parecia ser um caminho para a condenação começou a desmoronar sob o peso de testemunhos retratados e incertezas. E Fluke saiu livre. Para o público, pareceu mais uma fuga impossível. Mais um lembrete de que esse homem podia ficar perto do centro do perigo e ainda sair ileso. Repórteres o pressionaram, câmeras esperaram. A lenda absorveu o momento da maneira que sempre fazia. Fluke não parecia derrotado. Ele parecia um homem que havia sobrevivido mais uma vez à máquina construída para capturá-lo. Mas desta vez, a fuga não era o mesmo que liberdade. Porque enquanto um caso enfraquecia, investigadores federais estavam construindo algo maior. Não apenas um assassinato, não apenas uma acusação. Eles estavam analisando padrões, dinheiro, impostos, extorsão, a estrutura de uma suposta organização criminosa. Uma única testemunha poderia desmoronar. Um caso federal mais amplo poderia ser mais difícil de escapar. E Fluke sabia que as ruas também estavam se movendo. Velhos inimigos não desapareciam porque um juiz rejeitava as acusações. Rivais não perdoavam porque um homem sorria do lado de fora do tribunal. O mesmo poder que tornou Fluke famoso também o tornou um alvo. Quanto mais intocável ele parecia, mais valioso se tornava para alguém provar que ele não era. Esse é o perigo de viver como uma lenda. Cada fuga pública cria ressentimento privado. Cada vitória torna a próxima traição mais tentadora. E no final de 1986, Fluke estava cercado por pessoas que sorriam perto o suficiente para tocá-lo, mas nem todas eram leais. O homem mais perigoso perto dele não estava parado na frente de seu Cadillac. Ele o estava seguindo logo atrás. Earl Wilson deveria ser a proteção. Essa era a parte simples do acordo. Fluke Stokes era um homem com inimigos, um homem sob pressão, um homem que sabia que o poder sempre atraía alguém disposto a testá-lo. Portanto, um guarda-costas não era decoração. Um guarda-costas era um seguro. Ele era a pessoa paga para vigiar as esquinas, ler as ruas, notar o carro que não pertencia ao local e ficar entre o perigo e o homem que o havia contratado. Mas Earl Wilson não estava apenas parado perto de Fluke. Ele estava parado entre mundos. Para Fluke, Wilson era a segurança. Para os investigadores, ele havia sido útil como informante. Para os homens fora do círculo de Fluke, ele se tornou algo ainda mais valioso. Uma porta de entrada. É isso que torna a traição tão fria. Fluke passou anos construindo uma vida onde as pessoas o temiam, precisavam dele, deviam a ele ou queriam acesso a ele. Mas nenhum império é protegido por dentro se a pessoa errada estiver perto o suficiente para conhecer seus movimentos. E Wilson estava perto. No outono de 1986, Fluke não estava se movendo por Chicago como um homem descuidado. Ele sabia que havia inimigos. Ele sabia que a pressão estava aumentando. Ele sabia que as velhas regras estavam desmoronando. Mas na noite de 18 de novembro, ele ainda fez algo comum. Ele foi ao cinema com Diane Miller. Depois pararam para comer e dirigiram em direção ao apartamento dela, perto da 79th com a Alice. Deveria ter sido uma noite simples. É por isso que parece tão assustador. Nenhum salão de festas, nenhuma funerária, nenhuma multidão, nenhum diamante, nenhum terno de seda. Apenas um Cadillac se movendo pela cidade depois da meia-noite, carregando um homem cuja vida inteira havia sido construída em torno de ser impossível de ignorar. Atrás dele, Earl Wilson o seguia em outro carro. E, de acordo com os promotores, Wilson não estava simplesmente seguindo. Ele estava se comunicando. Ele estava dando informações sobre para onde Fluke estava indo, onde ele iria parar, quando ele chegaria. O guarda-costas havia se tornado um guia para as pessoas que esperavam no escuro. O preço dessa traição foi quase inacreditável. Não foi uma fortuna. Não foi um palácio. Não foi uma parte de um império. Os relatórios descreveram uma pequena barganha construída em torno de dívidas, favores, um telefone de carro roubado e contas de telefone. Cerca de $800 em valor. $800 contra a vida de um dos homens mais temidos do South Side. Esse número é o que faz a história parecer quase irreal. Fluke havia jogado mais dinheiro para o alto em festas do que o valor atribuído à sua traição. Ele havia construído um caixão de Cadillac para seu filho.
Ele havia usado diamantes como armadura. Ele havia feito as pessoas acreditarem que seu poder era grande demais para ser medido. E, no entanto, a brecha que levou à sua morte pôde ser medida em centenas. Às 12h37 da manhã, o Cadillac parou. Diane Miller pegou as sacolas de compras. Ronald Johnson estava sentado na frente. Fluke estava atrás, não vestido como um rei, mas como um homem tentando se mover silenciosamente por sua própria cidade. Então os atiradores apareceram. O ataque foi rápido. O vidro quebrou. O motorista foi atingido. Fluke foi atingido. Diane ficou abaixada e sobreviveu ao caos ao seu redor. E atrás deles, Earl Wilson disparou sua arma. Mas não contra os homens que atacavam Fluke. Ele atirou para o alto. Esse único detalhe se tornou um dos símbolos mais sombrios de todo o caso. A arma de um guarda-costas disparou, mas a proteção nunca veio. Os homens que saíram das sombras conseguiram ir embora. O homem que havia pago para ser protegido estava morrendo no carro que havia ajudado a definir sua lenda. Mais tarde, Wilson seria preso, julgado e condenado. Outros suspeitos no complô mais amplo nunca foram responsabilizados da mesma forma. Os atiradores permaneceram fantasmas. Toda a máquina por trás do assassinato nunca veio totalmente à luz. E isso deixa a traição com uma sensação de inacabada. Porque a história não é apenas que Fluke Stokes foi morto. A história é que um homem que construiu sua vida com base na lealdade descobriu bem no final o quão frágil a lealdade realmente era. Ele havia confiado no dinheiro. Ele havia confiado no medo. Ele havia confiado na reputação. Mas naquela noite, nenhuma dessas coisas impediu que a pessoa atrás dele se tornasse a porta pela qual a morte entrou. A funerária E.R. Leak já havia visto a lenda dos Stokes uma vez antes. 2 anos antes, multidões haviam se reunido lá para ver Willie the Wimp Stokes Jr. sentado ao volante de um caixão em forma de Cadillac, vestido para a vida após a morte, como se ainda fizesse parte das ruas que haviam feito seu nome. Aquele funeral havia se tornado uma história, depois uma música, depois um pedaço do folclore americano. Agora a multidão retornava para o pai dele. Willie Fluke Stokes havia partido. E mais uma vez, milhares vieram para ver. A fila do lado de fora da funerária se estendia com o peso da memória, curiosidade, lealdade e contradição. Algumas pessoas vieram porque o amavam. Algumas vieram porque o temiam. Algumas vieram porque queriam testemunhar o fim de um homem que parecia grande demais para desaparecer de uma maneira comum. Essa era a coisa estranha sobre Fluke. Mesmo na morte, ele atraía uma multidão. Lá dentro, ele não se parecia com o homem que havia saído silenciosamente naquela noite final. As roupas de rua haviam sumido. A simplicidade da cena do assassinato foi substituída pela imagem que as pessoas esperavam dele. Ele estava vestido de azul, cercado pelo tipo de apresentação cuidadosa que o havia acompanhado por toda a vida. O terno, a camisa, a gravata, os sapatos, a postura de um homem que havia construído seu nome sendo visto. E em suas mãos havia um telefone. Era um pequeno detalhe, mas carregava o peso de toda a história. Fluke supostamente segurava um telefone quando o ataque ocorreu. Na morte, esse símbolo retornou a ele, colocado entre seus dedos como um último objeto da vida que ele não pôde controlar no final. Seu filho havia sido colocado ao volante. Fluke foi colocado com o telefone. Uma imagem era movimento. A outra era conexão. Ambas eram ilusões. Nenhuma delas poderia trazê-los de volta. Do lado de fora, as pessoas se lembravam de diferentes versões dele. Alguns se lembravam do homem que distribuía dinheiro, apertava mãos, ajudava famílias e fazia com que as pessoas pobres se sentissem notadas. Outros se lembravam do medo em torno de seu nome, das investigações, da violência ligada ao seu mundo e dos danos deixados pelo império que ele era acusado de comandar. Essa contradição não desapareceu no funeral. Ela ficou na fila com todos os outros. Porque Fluke Stokes não foi pranteado como um homem simples. Ele foi pranteado como um símbolo, e símbolos raramente são limpos. Eles guardam tudo ao mesmo tempo. Generosidade, medo, luto, espetáculo, lealdade e ruína. 7.000 pessoas vieram se despedir. Mas nenhuma multidão, nenhum terno, nenhum telefone em sua mão poderia mudar a verdade. O rei do South Side não havia sido derrotado no tribunal.
Ele não havia sido derrubado por uma confissão pública. Ele não havia caído porque o mundo finalmente parou de acreditar em sua imagem. Ele morreu em um Cadillac, depois da meia-noite, traído pelas costas. E quando o funeral terminou, a lenda não desapareceu. Ela apenas se tornou mais difícil de explicar. No final, Willie Fluky Stokes deixou para trás uma história complexa demais para se encaixar em um único rótulo. Para as autoridades policiais, ele era o suposto arquiteto de um império do crime. Para partes da Zona Sul, ele era o homem que ajudava quando ninguém mais o fazia. Para os jornais, ele era um espetáculo. Para a música, ele se tornou uma nota de rodapé em uma lenda do blues. Para sua família, ele era algo mais íntimo do que qualquer manchete poderia capturar. É isso que torna a história tão perturbadora. O mundo de Fluke foi construído sobre contradições. Ele dava dinheiro a pessoas que precisavam, enquanto os investigadores acreditavam que seu poder vinha de uma indústria que destruiu inúmeras vidas. Ele transformou o luto em teatro e, em seguida, tornou-se o tema de outro funeral igualmente inesquecível. Ele viveu cercado de lealdade, mas morreu porque a lealdade falhou na distância mais próxima possível. O Cadillac deveria representar estilo, controle e status. Mas nesta história, ele se tornou algo mais sombrio. Um filho foi enterrado dentro de um. Um pai foi morto dentro de um. E entre eles, uma música levou a imagem mais longe do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Talvez essa seja a verdadeira lição de Fluke Stokes. Um homem pode passar a vida inteira construindo uma imagem forte o suficiente para sobreviver a ele, mas não pode escolher o que essa imagem significará depois que ele se for. Ele foi lembrado como um benfeitor, um criminoso, um pai destruído pela dor, um símbolo de uma era violenta, ou todas essas coisas ao mesmo tempo? A resposta depende de quem está contando a história. Mas uma coisa é certa: seu império não terminou de forma silenciosa. Terminou com tiros, a traição de um guarda-costas, um telefone na mão de um homem morto e a sombra de um Cadillac que ainda acompanha a lenda aonde quer que ela vá.